Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso momento de contação de histórias. E hoje, celebrando um dia muito especial. Hoje, 20 de março, é o Dia Internacional do Contador de Histórias. E eu não poderia deixar de vir aqui para deixar para vocês uma história, um presente. De mim, Andréia, contadora de histórias, a você, que sempre aqui me acompanha, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, ou lá pelo canal do YouTube, Andréia Alves Histórias. Então, vamos à história de hoje, que com muito carinho dedico a cada um de vocês. Afinal de contas, é graças a vocês que me tornei essa contadora de histórias. Um beijo grande e vamos à história? Sopa de botão de ossos. Há muito tempo atrás, um peregrino caminhava pelo mundo, parando de cidade em cidade. Numa noite muito fria, onde nevava muito e ele precisava de um lugar para se aquecer, avistou ao longe uma cidadezinha onde algumas luzes se encontravam acesas. Caminhou até então essa cidade e bateu de porta em porta. Mas em cada uma que ele chamava, apenas ouvia: "Vá embora, não temos nada." Em outras casas, ele até ouvia alguns sussurros, mas parecia que as pessoas não queriam atendê-lo. Em outras, até ouviu e foi ofendido: "Vá embora, aqui não atendemos nenhum mendigo." Até que o peregrino chegou a uma enorme construção onde uma pequena luz estava acesa. Era uma sinagoga. Ele entrou pela porta lateral e encontrou o vigia, o caseiro daquele lugar, preparando uma refeição. Perguntou a ele se poderia ficar ali aquela noite, pois não havia encontrado pousada em nenhuma das outras casas. O homem, muito ríspido, foi logo falando que ele poderia ficar sim e se aquecer junto à lareira, mas não tinha alimento para os dois, não poderia lhe oferecer nada. O viajante então disse a ele: "Que pena, se eu tivesse alguns utensílios, tenho aqui os botões de osso da minha veste. Eles poderiam preparar uma deliciosa sopa, pois eles podem realizar milagres." O homem, ouvindo aquelas palavras, ficou muito curioso e disse a ele: "Bom, eu posso conseguir então alguns utensílios. Por favor, me espere." E o homem saiu de casa em casa, sendo recebido, claro, e pedindo uma panela, uma colher de pau, alguns temperos, pratos. Mas em cada casa que ele passava, as pessoas ficavam curiosas. Como assim botões de osso que fazem milagre e vão preparar uma refeição, uma sopa? E as pessoas então começaram a não só ajudar aquele homem, ao caseiro, mas também a acompanhá-lo até a sinagoga. Chegando lá, o viajante então pegou uma grande panela, colocou água e cada um dos botões de osso que havia retirado de sua veste. Mexeu, mexeu, mexeu e disse assim: "Sabe, a sopa está quase pronta, mas não seria delicioso se tivéssemos um pão para acompanhá-la?" Um dos moradores disse: "Ah, eu fiz um pão hoje, pão de centeio, irei buscá-lo." Um outro disse assim: "Sei que frango acompanhado com a sopa também fica delicioso e hoje assei um frango para o jantar, irei buscá-lo." Um outro logo falou: "Ah, mas se teremos sopa, pão e frango, eu trarei então uma garrafa de vinho para nos aquecer nessa noite fria." Um outro lembrou que não tinha nenhum alimento, mas tinha uma sanfona e iria tocar uma canção para animar aquela refeição. E assim, todos se reuniram na sinagoga, puderam então se fartar da sopa, frango, pão, vinho
e uma grande e alegre canção. Ali, todos se reuniram, dançaram, conversaram, riram, partilharam suas alegrias e tristezas. E assim aconteceu durante muitas noites. Todo o povoado se reunia à noite para partilhar a sopa de botão de osso, mas também tudo que eles tinham em sua casa e em seu coração. Após algum tempo, o viajante então avisou a toda a cidade que era momento de partir. E ele então levaria os botões, pois precisava costurá-los novamente em sua roupa. E as pessoas disseram: mas como iremos fazer a tão milagrosa sopa de botão de osso se você levar a todos? Faremos uma troca. Leve com você esses botões de cobre. E as senhoras costuraram então em sua veste alguns botões de cobre para que ele fechasse o seu casaco. E eles então ficaram com todos os botões de osso. O tempo passou e todo o povoado continuou a se reunir todas as noites para celebrar e partilhar a sopa de botão de osso. Mas com o tempo, os botões foram se desgastando e ficou apenas o que cada um partilhava de si. E assim todos perceberam que o grande milagre da sopa de botão de osso estava na partilha que cada um estava disposto a fazer. Quero terminar esse vídeo deixando para vocês uma frase que eu vi hoje de um dos meus professores, professor Kleber Fabiano, da Fatum Educação. E ele hoje contou assim para nós, seus alunos. Uma frase de Dan Yashinsky, retirada do seu livro Yes and Not Stories. Uma história é uma carta que nos chega do ontem. Cada pessoa que a reconta coloca a ela a sua palavra e a envia para o amanhã. Tchau, tchau.